Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu amo demais este salmo. Seria muito bom se você pudesse lê-lo por inteiro. Podíamos aqui destacar muitas coisas. É um salmo que fala da preciosidade da palavra de Deus, fala dos mandamentos do Senhor, fala do temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz que o temor do Senhor é fonte de vida para livrar dos laços da morte. O Salmo fala de como podemos ser livres da soberba. É um salmo muito lindo, com um leque muito grande, mas o que eu quero destacar nestes salmos, de verdade, é o tamanho de Deus, a grandeza de Deus. Se este salmo se propõe a algo, é de fato mostrar para nós a grandeza do nosso Deus. E a gente começa a ter uma ideia disto, da grandeza de Deus, já no verso 1, neste verso que eu li. E quem nos dá uma ideia dessa grandeza é os céus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se eu pudesse dar um título a estes salmos, eu colocaria o outdoor divino, porque é isso que este salmo está dizendo, que o céu é como um grande outdoor. Os céus proclamam, declaram a glória de Deus. Um grande outdoor para todos nós que estamos aqui embaixo na terra, mostrando de fato o tamanho do nosso Deus. De que forma os céus mostram isto, o tamanho de Deus? Acontece que o universo, segundo os cientistas, ele tem 93 bilhões de anos-luz, 93 bilhões de anos-luz. Isto o universo observável, ou seja, só a parte que podemos enxergar, que podemos ver do universo, através dos telescópios e tudo mais. 93 bilhões de anos-luz. Se formos falar do universo, como um todo, a estimativa, é só uma estimativa, de que o universo tenha 156 bilhões de anos-luz. Você deve saber que o universo continua se expandindo, segundo os cientistas, a ciência, e se estima que ele tenha 156 bilhões de anos-luz. Agora pense um pouquinho, se você quisesse sair de uma ponta a outra do universo, você teria que viajar à velocidade da luz por 156 bilhões de anos. Só para constar, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo num ano, arredondando, seria 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Então, se você quiser sair de uma ponta a outra do universo, e para isso você viajasse a 9,5 trilhões de quilômetros por ano, você levaria 156 bilhões de anos. Pensa, este é o tamanho do universo. O Salmo 19, ele diz: os céus declaram a glória de Deus. O que a Bíblia está dizendo é: você quer conhecer o Criador, você quer ter mais ou menos assim uma noção do tamanho de Deus, olhe para o céu. Os céus são um outdoor, fazendo propaganda para nós aqui embaixo do tamanho de Deus. E sabe o que é mais fantástico, mais incrível? A Bíblia diz que os céus são obras das mãos de Deus. Outro lugar na Bíblia vai dizer que a lua e as estrelas são obras dos dedos de Deus. Eu pergunto, para que você usa os seus dedos? Para fazer, certamente, trabalhos bem delicados. Quando você precisa, por exemplo, passar uma linha pelo fundo de uma agulha, você usa seus dedos. Quando você precisa, por exemplo, ajustar os ponteiros de um relógio, você vai lá e usa os seus dedos. Você usa seus dedos para trabalhos artesanais, trabalhos simples, singelos, pequenos. Os céus, este universo todo, a lua, as estrelas, os planetas, os sistemas, as galáxias, são obra dos dedos de Deus. Ora, eu fico, pensando o que Deus poderia criar se Deus quisesse de fato mostrar toda a sua força e mostrar todo o seu poder. Se os céus, que são imensos e incríveis,
muito mais do que a gente pode imaginar. Se os céus são obras dos dedos de Deus, o que Deus poderia fazer se Ele usasse de fato todo o seu poder? A Bíblia diz que Deus mede os céus com a palma das suas mãos. Né? Quando você vai medir distâncias longas, né? Você usa de repente uma trena, né? Você se refere, por exemplo, a quilômetros, a milhas. Né? Você usa, né? Quilômetros, milhas. Deus mede os céus com a palma das suas mãos. Este é o tamanho do nosso Deus. A Bíblia diz que as nações da terra para o Senhor são como a gota de água que sobrou no fundo de um balde. Diz que a terra é como o pó que sobra em cima de uma balança. Uau! Uau! Que incrível! Sabe, dentre outras coisas, é disso que este salmo trata. Este salmo mostra a grandeza de Deus, mostra o seu tamanho, o seu poder. E eu termino dizendo 3 coisas, 3 conclusões. Primeira, né, o que eu preciso temer, né? Sabendo que Deus, este Deus tão grande, tão poderoso, é o Deus que cuida da minha vida. Né? Por que ter medo? Né? Se eu sei que Ele é comigo, se Ele cuida, que Ele cuida de mim, né? Ele olha para mim, Ele é quem guarda a minha vida. Segundo, como um Deus assim deve ser honrado? Como um Deus assim deve ser realmente reverenciado, respeitado, considerado? A Bíblia diz que toda a criação adora. E se toda a criação adora, quanto mais nós, eu e você, que somos obra-prima da criação de Deus, né? E temos um lugar realmente de honra nos planos dele. Quanto mais nós deveríamos honrá-lo. Quanto mais nós. E terceiro, qual a consequência de se viver longe deste Deus? Se toda a criação honra, se os céus existem para exaltá-lo, se tudo existe para o seu louvor, como a Bíblia diz, qual a consequência de se viver sem lhe dar a devida glória, a devida honra? Que você viva de fato para aquilo que você foi criado, que é aquilo para o que tudo existe, tudo foi criado, o louvor da glória de Deus. Que a sua vida se una a toda a criação, nesta orquestra universal para honrar a este Deus indescritível.